Durante décadas, em um lar que parecia cheio de amor, um idoso aparentemente vulnerável deu tudo aos seus filhos ingratos. Mas quando eles o traíram da maneira mais humilhante, algo se quebrou por dentro. Eles acreditavam estar lidando com um homem velho e indefeso. Estavam enganados. Eu não era apenas um pai. Eu era a razão pela qual esses filhos tinham algo. E quando tentaram me tirar tudo, não imaginaram que isso os levaria a perder tudo. Isso foi apenas o começo. Antes de continuar, conte-nos de onde você está nos assistindo. Meu nome é Alejandro Vasquez, e durante 58 anos acreditei conhecer o significado do amor incondicional. Acreditei que o sacrifício silencioso era a máxima expressão do carinho paternal. Errei em muitas coisas, mas principalmente errei ao pensar que meu silêncio protegeria aqueles que mais amava. A manhã começou como qualquer outra nesta casa, na colônia Roma Norte, que Maria Helena e eu compramos há 25 anos. O sol filtrava-se pelas cortinas de linho branco que ela havia escolhido com tanto cuidado, criando aqueles padrões de luz e sombra que sempre me lembravam sua presença. Já se passaram 2 anos desde sua partida, mas ainda acordo esperando ouvir sua risada vindo da cozinha. Levantei cedo, como sempre. A rotina que havia se tornado minha âncora depois de perdê-la. Café preto sem açúcar, enquanto revisava os planos do novo projeto arquitetônico que havia aceitado mais por necessidade de me manter ocupado do que pelo dinheiro. O dinheiro? Que ironia que fosse justamente isso que acabaria destruindo tudo. Valéria chegou perto do meio-dia, radiante como sempre. Minha filha tinha naquela luz especial que herdou da mãe, aquela capacidade de iluminar qualquer espaço apenas com sua presença. Trazia consigo o vestido de noiva que acabara de buscar na costureira, envolto naquelas capas plásticas que fazem tudo parecer mais importante do que realmente é. Papai, você precisa ver, disse-me com os olhos brilhando de emoção. A senhora Carmela fez exatamente os ajustes que pedi. Vai ficar perfeito. Observei-a desembrulhar o vestido com a delicadeza de quem manuseia algo sagrado. Era lindo, simples mas elegante, muito parecido com o que Maria Helena usou em nosso casamento. Não era coincidência. Valéria o havia desenhado inspirando-se nas fotos da nossa cerimônia. Esse detalhe apertou meu peito de um jeito que não soube dizer se era dor ou alegria. Sua mãe ficaria orgulhosa, disse, e falava sério. Tomara que ela estivesse aqui para ver, murmurou Valéria, acariciando o tecido com reverência. Naquele momento, senti o peso do meu segredo como nunca antes. Os 25 milhões de pesos que Maria Helena me deixou pareciam arder na minha consciência. Dinheiro que vinha de investimentos que o pai dela fizera décadas atrás. Investimentos que cresceram silenciosamente enquanto vivíamos uma vida de classe média, sem luxos excessivos, mas sem privações. Prometa que nunca vai contar a ninguém sobre esse dinheiro, Alejandro. Maria Helena me implorou em seus últimos dias, com a voz quebrada pela doença, mas firme na convicção. Quero que Valéria se case por amor, não por interesse. Quero que você conheça realmente quem ela escolher como marido. E eu prometi. Prometi porque a amava, porque confiava em seu julgamento, porque pensei que seria fácil. Que ingênuo fui. Carlos apareceu naquela tarde, como costumava fazer desde que começou a cortejar Valéria 6 meses atrás. Desde a primeira vez que o vi, algo dentro de mim se tensionou, embora eu não soubesse explicar exatamente o que. Era um homem atraente, de 32 anos, com aquele sorriso fácil que conquista corações, mas que para mim lembrava vendedores de carros usados. Trabalhava em uma empresa de marketing, segundo ele, embora sempre fosse vago quando eu perguntava sobre detalhes específicos. Dom Alejandro cumprimentou-me com aquela familiaridade calculada que adotou desde o primeiro dia.
Como está o arquiteto mais talentoso da cidade? Bem, Carlos. Apenas bem, respondi, medindo cada palavra. Observei-o enquanto ajudava Valéria a pendurar o vestido no armário do quarto de hóspedes. Suas mãos demoraram mais do que o necessário na cintura da minha filha, e embora ela sorrisse, eu podia ver aquela possessividade sutil que tanto me inquietava. Era como se ele já considerasse tudo nesta casa como seu e por direito. Durante o jantar, Carlos falou extensamente sobre seus planos para depois do casamento. Mencionou casas maiores, férias na Europa, investimentos inteligentes. Tudo soava razoável, até admirável, mas havia algo na forma como seus olhos brilhavam ao falar de dinheiro que me deixava em alerta. Papai, Carlos tem ideias incríveis sobre como poderíamos expandir sua firma de arquitetura, disse Valéria segurando a mão do noivo. Imagine se conseguíssemos financiamento para projetos maiores. É só uma ideia, acrescentou Carlos com falsa modéstia. Mas conheço gente no setor financeiro. Com o capital certo, poderíamos transformar o negócio do seu pai em algo realmente grande. Lá estava de novo. Capital, financiamento, dinheiro. Era como se todas as nossas conversas terminassem gravitando em torno desse tema. Tomei um gole de vinho e mantive a expressão neutra. Minha firma está bem como está, disse finalmente. Na minha idade, não busco expansões complicadas. Vi um brilho de algo nos olhos de Carlos, algo que desapareceu tão rápido que quase pensei ter imaginado. Quase. Naquela noite, depois que foram embora, sentei-me no escritório que fora o refúgio de Maria Helena. Seus livros ainda estavam ali, organizados por cores como ela gostava. Suas plantas, que eu regava religiosamente embora não tivesse seu toque verde, lutavam para se manter vivas nos vasos de barro que ela mesma pintara. Abri a gaveta secreta da escrivaninha antiga, onde guardava os documentos da herança. 25 milhões de pesos em investimentos diversificados, propriedades e contas bancárias. Uma fortuna que poderia mudar a vida de Valéria para sempre, ou destruí-la se caísse nas mãos erradas. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Valéria. Papai, desculpe ligar tão tarde. Só queria lhe agradecer pelo jantar e... Bem, por tudo. Sei que você não tem sido muito expressivo com o Carlos, mas significa muito para mim que você faça esse esforço. Sua felicidade é o mais importante para mim, meu amor. Eu sei, papai. E quero que saiba que o Carlos realmente te aprecia. Às vezes sinto que há uma tensão entre vocês que não entendo. Fechei os olhos, sentindo o peso das palavras não ditas. Só quero o melhor para você, Valéria. Sempre quis o melhor para você. Eu sei. Te amo, papai. E eu te amo, mais do que você pode imaginar. Desliguei o telefone e voltei a olhar os documentos. A promessa que fizera a Maria Helena ecoava na minha mente como um som constante. Mas a cada dia que passava, a cada conversa com Carlos, a cada olhar ganancioso que achava perceber, eu duvidava do meu silêncio. A semana do casamento passou num turbilhão de preparativos e emoções contraditórias. Valéria estava radiante, completamente absorvida em sua felicidade. Carlos se mostrava mais atencioso do que nunca, ajudando em cada detalhe, conquistando até as tias mais céticas da família. O dia da cerimônia amanheceu claro, com aquele céu azul intenso que só se vê na cidade do México depois das chuvas de verão. A igreja de São José do Altilho estava decorada com flores brancas e amarelas, as favoritas de Maria Helena. Ela lhe havia insistido nesse detalhe com Valéria, e ela concordara com um sorriso compreensivo. Quando chegou a hora de caminhar até o altar do braço da minha filha, senti uma mistura de orgulho e melancolia que quase me dominou. Valéria estava linda, absolutamente radiante, e por um momento pude imaginar Maria Helena ao meu lado, chorando de felicidade, como costumava fazer nos momentos importantes. Cuide dela, sussurrei para Carlos quando coloquei a mão de Valéria na dele. Com a minha vida,
respondeu. E naquele momento, soou sincero. A cerimônia foi perfeita. Valéria chorou durante os votos. Carlos parecia emocionado e genuíno, e eu consegui manter a compostura até que o padre os declarou marido e mulher. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era exatamente tristeza, mas a sensação de que um capítulo da minha vida se fechava definitivamente. Durante a recepção, observei os recém-casados dançarem sua primeira música como marido e mulher. Valéria tinha uma cabeça apoiada no ombro de Carlos, com os olhos fechados, completamente entregue àquele momento de felicidade. Era a imagem de uma mulher apaixonada, e isso deveria ter me tranquilizado. Mas Carlos tinha os olhos abertos enquanto dançavam, e seu olhar percorria a sala como se estivesse avaliando algo. Quando seus olhos encontraram os meus, ele sorriu, mas aquele sorriso não alcançou os olhos dele. Naquela noite, ao voltar para casa, sentei na varanda com um uísque e contemplei as luzes da cidade. A casa parecia mais vazia do que nunca. Valéria havia se mudado oficialmente, embora já estivesse semanas morando com Carlos no apartamento que haviam alugado na Condesa. Fiz o que era certo. Disse para mim mesmo em voz alta, como se dizer isso fosse torná-lo verdade. Mas no fundo do meu coração, uma vozinha insistente me dizia que algo não estava certo, que havia sinais que eu havia decidido ignorar, que talvez, na minha tentativa de proteger Valéria, eu a tivesse deixado vulnerável de uma maneira que não havia previsto. 3 dias depois do casamento, aquela vozinha se transformaria em um alarme. Na manhã de terça-feira, eu estava revisando alguns projetos no meu escritório em casa quando ouvi a campainha. Não esperava ninguém. E Valéria tinha as chaves. Então, por um momento, considerei não abrir. Mas a campainha insistiu, longa e decidida, como se quem estivesse do outro lado soubesse que eu estava ali. Quando abri a porta, meu mundo vacilou ligeiramente. Carlos estava parado no umbral, mas não vinha sozinho. Ao seu lado havia uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, com uma pasta de couro e aquela atitude profissional que só possuem advogados ou notários. O sorriso de Carlos era diferente naquela manhã, mais frio, mais calculista. Senhor Alejandro, cumprimentou-me com uma familiaridade que agora soava diferente. Espero que não se importe que viemos sem avisar. Apresento-lhe a licenciada Helena Ramos, notária pública. Precisamos falar com o senhor sobre alguns assuntos familiares importantes. Meu coração acelerou, mas mantive a compostura. Anos apresentando projetos para clientes difíceis me ensinaram a controlar minhas expressões faciais, embora por dentro eu sentisse o chão desmoronar sob meus pés. Bom dia, disse, dirigindo-me à notária. Em que posso ajudá-los? Podemos entrar? Perguntou Helena Ramos com tom profissional, mas cortês. É um assunto que requer certa privacidade. Não tive outra opção. Convidei-os a entrar na sala, a mesma onde jantei com Carlos tantas vezes durante seu namoro com Valéria. Mas agora tudo parecia diferente, como se os móveis familiares tivessem se transformado no cenário de uma confrontação que eu vinha evitando sem saber. Valéria sabe que vocês estão aqui? Perguntei enquanto lhes oferecia assento. Claro, respondeu Carlos rapidamente, rápido demais. Estamos fazendo alguns ajustes legais agora que somos marido e mulher. Você sabe como é. Papéis, heranças, esse tipo de coisa. A palavra heranças ecoou na sala como um tiro. Helena Ramos abriu sua pasta e tirou vários documentos que organizou meticulosamente sobre a mesa de centro que Maria Helena lhe havia comprado em um mercado de antiguidades em Coyoacán. Senhor Alejandro, começou a notária, o senhor Mendoza me informou que existe uma herança significativa que sua falecida esposa lhe deixou, e que essa herança
pode afetar os bens comuns do casamento recém-estabelecido. Cada palavra me atingia como uma pedra. Carlos estava sentado no sofá, que havia sido o lugar favorito de Valéria para assistir televisão aos domingos. Mas agora sua postura era diferente, mais rígida, mais predadora. Não sei de que herança vocês estão falando. Menti, e a mentira me soou amarga na boca. Carlos se inclinou para a frente e, pela primeira vez, desde que o conhecia, não se incomodou em fingir gentileza. Senhor Alejandro, com todo respeito, sabemos que sua esposa herdou uma quantia considerável da família dela. Fizemos algumas investigações discretas. A palavra investigações me gelou o sangue. Que tipo de homem investiga a família da esposa? E que tipo de homem faz isso pelas costas da mulher que supostamente ama? Não entendo que tipo de investigações vocês podem ter feito sobre assuntos privados, disse, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim. Helena Ramos interveio com tom conciliador. Senhor Alejandro, entendo que isso pode ser desconfortável, mas a lei é clara. Em um casamento com bens comuns, ambos os cônjuges têm direito a conhecer o patrimônio familiar completo. Valéria não herdou nada da mãe dela. Respondi firmemente. Exato, disse Carlos. E essa palavra soou como uma armadilha se fechando. Valéria não herdou nada porque você herdou tudo. Mas agora que ela está casada comigo, temos o direito de saber exatamente qual é esse patrimônio. Levantei-me do sofá, precisava me mexer, precisava de espaço para pensar. Caminhei até a janela que dava para o Jardim dos Fundos, onde Maria Helena havia plantado suas rosas. As flores estavam começando a murchar. Eu não tinha a habilidade dela para mantê-las. Onde está minha filha? Perguntei sem me virar. Contar e preparar essa história nos tomou muito tempo. Na manhã de terça-feira, eu estava revisando alguns projetos no meu escritório em casa, quando ouvi a campainha. Não esperava ninguém, e Valéria tinha as chaves. Então, por um momento, considerei não abrir. Mas a campainha insistiu, longa e decidida, como se quem estivesse do outro lado soubesse que eu estava ali. Quando abri a porta, meu mundo vacilou ligeiramente. Carlos estava parado no umbral, mas não vinha sozinho. Ao seu lado havia uma mulher de meia-idade, elegantemente vestida, com uma pasta de couro e aquela atitude profissional que só possuem advogados ou notários. O sorriso de Carlos era diferente naquela manhã, mais frio, mais calculista. Senhor Alejandro, cumprimentou-me com uma familiaridade que agora soava diferente. Espero que não se importe que viemos sem avisar. Apresento-lhe a licenciada Helena Ramos, notária pública. Precisamos falar com o senhor sobre alguns assuntos familiares importantes. Meu coração acelerou, mas mantive a compostura. Anos apresentando projetos para clientes difíceis me ensinaram a controlar minhas expressões faciais. Embora por dentro eu sentisse o chão desmoronar sob meus pés. Bom dia, disse, dirigindo-me à notária. Em que posso ajudá-los? Podemos entrar? Perguntou Helena Ramos com tom profissional, mas cortês. É um assunto que requer certa privacidade. Não tive outra opção. Convidei-os a entrar na sala, a mesma onde jantei com Carlos tantas vezes durante seu namoro com Valéria. Mas agora tudo parecia diferente, como se os móveis familiares tivessem se transformado no cenário de uma confrontação que eu vinha evitando sem saber. Valéria sabe que vocês estão aqui? Perguntei enquanto lhes oferecia assento. Claro, respondeu Carlos rapidamente, rápido demais. Estamos fazendo alguns ajustes legais agora que somos marido e mulher. Você sabe como é, papéis, heranças, esse tipo de coisa. A palavra heranças ecoou na sala como um tiro. Helena Ramos abriu sua pasta e tirou vários documentos que organizou meticulosamente sobre a mesa de centro que Maria Helena havia comprado em um mercado de antiguidades em Coyoacán. Senhor Alejandro, começou a notária,
O Sr. Mendoza me informou que existe uma herança significativa que sua falecida esposa lhe deixou e que essa herança pode afetar os bens comuns do casamento recém-estabelecido. Cada palavra me atingia como uma pedra. Carlos estava sentado no sofá que havia sido o lugar favorito de Valéria para assistir televisão aos domingos, mas agora sua postura era diferente, mais rígida, mais predadora. Não sei de que herança estão falando. Menti, e a mentira me soou amarga na boca. Carlos se inclinou para a frente e, pela primeira vez, desde que o conhecia, não se incomodou em fingir gentileza. Senhor Alejandro, com todo respeito, sabemos que sua esposa herdou uma quantia considerável da família dela. Fizemos algumas investigações discretas. A palavra investigações me gelou o sangue. Que tipo de homem investiga a família da esposa? E que tipo de homem faz isso às escondidas da mulher que supostamente ama? Não entendo que tipo de investigações vocês podem ter feito sobre assuntos privados, disse, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim. Helena Ramos interveio com tom conciliador. Senhor Alejandro, entendo que isso pode ser desconfortável, mas a lei é clara. Em um casamento com bens comuns, ambos os cônjuges têm direito a conhecer o patrimônio familiar completo. Valéria não herdou nada da mãe dela. Respondi firmemente. Exato, disse Carlos, e essa palavra soou como uma armadilha se fechando. Valéria não herdou nada porque você herdou tudo. Mas agora que ela está casada comigo, temos o direito de saber exatamente qual é esse patrimônio. Levantei-me do sofá. Precisava me mexer. Precisava de espaço para pensar. Caminhei até a janela que dava para o jardim dos fundos, onde Maria Helena havia plantado suas rosas. As flores estavam começando a murchar. Eu não tinha a habilidade dela para mantê-las. Onde está minha filha? Perguntei sem me virar. Valéria está em casa esperando, respondeu Carlos. Decidimos que seria melhor eu vir primeiro para esclarecer as coisas. Virei-me bruscamente. Decidimos? Ou você decidiu? O sorriso de Carlos desapareceu completamente. Senhor Alejandro, não entendo por que está sendo hostil. Só queremos transparência. É nosso direito como cônjuges. Nosso direito? Explodi finalmente. Desde quando você tem direitos sobre o patrimônio da minha família? Helena Ramos levantou uma mão pacificadora. Senhores, por favor, entendo que há tensões, mas podemos resolver isso de maneira civilizada. Sentei-me novamente, tentando recuperar a compostura. A notária me inspirava certo respeito profissional. Mas Carlos havia mostrado seu verdadeiro rosto e não havia mais volta. Doutora Ramos, disse diretamente, ignorando Carlos, poderia me explicar exatamente quais são as obrigações legais neste caso? Claro, quando existe um patrimônio familiar significativo que um dos cônjuges não declarou, o outro cônjuge tem o direito de solicitar uma auditoria patrimonial. Isso é para proteger os interesses de ambas as partes. Uma auditoria? A palavra me soou como uma ameaça. Carlos se endireitou, claramente mais confortável agora que a conversa tomava um tom legal. Não precisa ser complicado, Sr. Alejandro. Só precisamos que declare oficialmente os bens que herdou de sua esposa. É um procedimento padrão. Padrão para quem? Perguntei. Para caçadores de fortuna que se casam com mulheres inocentes? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos ficou vermelho, mas conseguiu manter a voz controlada ao responder. Amo sua filha, Sr. Alejandro. O dinheiro é secundário. Se fosse secundário, não estariam aqui. Helena Ramos pigarreou desconfortável. Sr. Vasquez, entendo sua posição emocional, mas do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, interrompi. Não tenho obrigação de revelar informações patrimoniais privadas a ninguém que não seja minha filha. Mas sua filha está casada comigo, insistiu Carlos. E agora sua voz tinha um tom afiado que eu não havia ouvido antes. O que pertence a ela, pertence a mim.
Essas palavras foram como um tapa. Levantei-me novamente, mas desta vez não para me afastar, e sim para me aproximar dele. Minha filha não é uma propriedade, Carlos, e a herança dela também não é. Não estou dizendo que ela seja uma propriedade, respondeu Carlos, também se levantando. Mas estou dizendo que, como marido dela, tenho direitos. Que direitos? Minha voz soou mais alta do que pretendia. O direito de investigar a família dela às escondidas? O direito de vir à minha casa com uma notária para me intimidar? Esses são seus direitos? Helena Ramos também se levantou, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Senhores, acho que seria melhor todos respirarmos fundo e... Não, disse firmemente. Acho que é hora de as coisas ficarem claras. Olhei diretamente para Carlos e em seus olhos vi algo que confirmou todas as minhas suspeitas. Não era amor que o havia levado até Valéria. Era ganância, pura e simples. Carlos, disse com voz fria, quero que saia da minha casa. Você não pode fazer isso, protestou ele. Temos direito a... Na minha casa eu decido quem entra e quem sai. E você vai sair agora. Helena Ramos começou a guardar seus papéis rapidamente. Acho melhor deixarmos esse assunto para outro momento, quando todos estiverem mais calmos. Não haverá outro momento, declarei. Pelo menos não na minha casa. Carlos me olhou com uma mistura de raiva e frustração que confirmou todos os meus medos. Isso não vai ficar assim, senhor Alejandro. Valéria tem direito a saber a verdade. A verdade? Ri amargamente. Quer falar de verdades? A verdade é que você se casou com minha filha pelo dinheiro que achava que ela tinha. A verdade é que você tem investigado minha vida privada. A verdade é que não ama Valéria. Você a vê como um meio para um fim. Isso não é verdade. Não? Então me explique por que está aqui com uma notária em vez de estar com sua esposa aproveitando a lua de mel. Carlos não respondeu, mas seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. Quando finalmente foram embora, fechei a porta e me apoiei nela, sentindo-me subitamente velho e cansado. A casa estava em silêncio, mas meus pensamentos rugiam como uma tempestade. Meu telefone tocou. Era Valéria. Papai, Carlos me disse que foram te ver. Está tudo bem? Sua voz soava pequena, insegura, e meu coração se partiu um pouco mais. Sim, meu amor, está tudo bem. Mas enquanto dizia essas palavras, sabia que nada voltaria a ficar bem nunca mais. A ligação com Valéria naquela tarde foi a mais difícil da minha vida. Sua voz tremia do outro lado da linha, e eu podia imaginá-la sentada no apartamento que dividia com Carlos, tentando entender por que seu mundo havia se tornado subitamente complicado. Papai, não entendo o que aconteceu esta manhã. Carlos chegou muito alterado e não quer me dizer exatamente o que conversaram. Claro que não queria contar. Como explicaria à mulher que supostamente amava que havia ido à casa do pai dela com uma notária para cobrar dinheiro? Houve um mal-entendido, meu amor. Nada para se preocupar. Mas Carlos mencionou algo sobre uma herança da mamãe. Papai, tem algo que você não me contou? O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Cada segundo que passava sem responder era uma mentira a mais, outra pedra no muro que estava sendo construído entre minha filha e eu. Valéria, você pode vir para casa. Tem coisas que devemos conversar pessoalmente. Coisas como o quê? Papai, você está me assustando. Não tenha medo, meu amor. Só... venha para casa. Sozinha. Houve uma longa pausa. Sozinha? Por que sozinha? Porque seu marido é um caçador de fortunas e eu não quero que ele esteja presente quando eu partir seu coração, pensei. Mas o que eu disse foi... porque algumas conversas são só entre pai e filha. Naquela noite, Valéria chegou com os olhos inchados de tanto chorar. Ela parecia pequena e vulnerável na soleira da casa onde cresceu, como se tivesse voltado aos 16 anos, quando vinha me contar sobre algum problema na escola.
Papai, Carlos e eu tivemos uma briga terrível depois da sua ligação. Eu a abracei forte, respirando o aroma do seu shampoo, que ainda era o mesmo que ela usava desde a adolescência. Naquele momento, quis congelar o tempo, mantê-la ali para sempre, protegida nos meus braços de todas as decepções que a vida lhe reservava. Do que vocês brigaram? Ele diz que você mentiu para ele, que tem dinheiro que você está escondendo de nós. Eu disse que isso era impossível, que você nunca me mentiria sobre algo assim. Ela me olhou com aqueles olhos que herdou da mãe, cheios de confiança cega em mim. Eu disse a ele que se houvesse uma herança importante, eu saberia. Não é, papai? Cada palavra era como uma punhalada. Levei-a para a sala e nos sentamos no mesmo sofá onde ela costumava fazer a lição enquanto eu revisava plantas, onde assistíamos filmes aos domingos depois da morte de Maria Helena, onde planejamos seu casamento há apenas alguns meses. Valéria, há coisas que você não sabe, coisas que sua mãe me pediu para manter em segredo. Vi seu rosto se transformar lentamente, como se cada uma das minhas palavras estivesse reorganizando sua realidade. Que tipo de coisas? Respirei fundo. Seu avô Ernesto, o pai da sua mãe, fez alguns investimentos muito bem-sucedidos antes de morrer. Investimentos que se transformaram em uma quantia considerável de dinheiro. Quão considerável? 25 milhões de pesos. Valéria ficou imóvel, como se não tivesse processado o valor. Depois piscou várias vezes, como se tentasse acordar de um sonho. 25 milhões? Sua mãe herdou esse dinheiro quando o avô morreu, mas decidimos não mudar nosso estilo de vida. Não queríamos que o dinheiro nos mudasse ou que as pessoas se aproximassem de nós por motivos errados. Mas por que você não me contou quando a mamãe morreu? Essa era a parte mais difícil. Peguei suas mãos entre as minhas, sentindo-as tremerem levemente. Porque sua mãe me fez prometer algo nos seus últimos dias. Ela me pediu para não te contar nada sobre o dinheiro até que você estivesse casada. Queria ter certeza de que o homem que você escolhesse te amasse por você mesma, não pelo que você poderia herdar. Valéria puxou as mãos bruscamente. Você está me dizendo que a mamãe planejou isso? Que vocês conspiraram para me manter ignorante sobre a minha própria herança? A palavra conspirar me doeu mais do que eu esperava. Não foi uma conspiração, meu amor. Foi proteção. Proteção? A voz dela subiu de tom. Proteção de quê? Da minha própria vida? Das minhas decisões? Ela se levantou do sofá e começou a andar pela sala, exatamente como sua mãe fazia quando estava agitada. A semelhança era tão forte que, por um momento, me senti transportado 20 anos atrás, para uma das nossas poucas brigas conjugais. Papai, você percebe o que isso significa? Você percebe como me faz sentir saber que meu marido estava certo? Que eu menti para ele sem saber? Você não mentiu para ninguém. Eu tomei a decisão de... Exatamente. Ela me interrompeu. Você tomou a decisão. Sobre a minha vida, sobre o meu dinheiro, sobre o meu futuro, sem me consultar. Eu também me levantei, sentindo a conversa escapar das minhas mãos. Valéria, por favor, entenda. Sua mãe estava morrendo. Era o último desejo dela. O último desejo dela era que eu me casasse às cegas, que eu não soubesse se meu marido me ama ou ama meu dinheiro. O último desejo dela era te proteger. Proteger de Carlos? A pergunta ficou pairando no ar entre nós. Valéria me olhava fixamente, esperando uma resposta que eu não tinha certeza de poder dar, sem destruir completamente seu coração. Não necessariamente de Carlos, menti, de qualquer um que pudesse se aproximar de você pelos motivos errados, mas especialmente de Carlos. Não era uma pergunta desta vez, era uma afirmação, e a certeza na voz dela me disse que ela já conhecia a resposta. Valéria. Papai, desde o começo você não gostou dele.
Sempre foi frio com ele, sempre relutante. Pensei que fosse porque não queria que eu me casasse, mas era porque você sabia algo que eu não sabia. Ela se sentou na poltrona favorita da Maria Helena, aquela que eu não tinha conseguido usar nenhuma vez desde a morte dela. Vê-la ali, com a mesma postura da mãe, partiu meu coração. Como se o Carlos soube do dinheiro? Perguntou com voz mais calma. Não sei exatamente. Ele mencionou que fez investigações discretas. Investigações? A palavra soou tão repugnante para ela quanto para mim. Que tipo de pessoa investiga a família da esposa? Não sei, meu amor. Eu sei, disse ela com uma amargura que eu não conhecia. O tipo de pessoa que se casa por dinheiro. Ela ficou em silêncio por vários minutos, olhando para o jardim onde Maria Helena havia plantado suas flores. Eu podia ver os pensamentos correndo pela mente dela, reorganizando cada conversa, cada gesto, cada momento do relacionamento com Carlos sob essa nova luz. Sabe qual é a pior parte? Disse finalmente. O quê? Que uma parte de mim sempre soube. Sempre houve algo que não encaixava, algo que me fazia sentir desconfortável. Mas ignorei porque queria estar apaixonada. As lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas dela, e eu quis abraçá-la. Mas algo na postura dela me disse que ela precisava de espaço. Quando discutimos esta tarde, sabe o que ele me disse? Ele disse que eu era ingênua se pensasse que íamos viver a vida toda com meu salário de professora e sua aposentadoria de arquiteto, que tínhamos que ser inteligentes em relação ao futuro financeiro da família. Ele usou essas palavras, essas mesmas palavras. E quando eu disse que o dinheiro não era o mais importante, ele riu. Riu, papai. E me disse que isso era muito fácil de dizer quando você não precisava se preocupar em pagar aluguel. Minha raiva contra Carlos cresceu até se tornar algo físico, uma pressão no peito que dificultava minha respiração. Onde ele está agora? Na casa do irmão dele. Eu disse que precisava de espaço para pensar. E o que você vai fazer? Valéria enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Um gesto que ela fazia desde criança. Não sei. Estamos casados há 1 semana, papai. 1 semana. E já sinto que não conheço o homem com quem me casei. Meu amor, sinto muito. Sinto por ter guardado o segredo. Sinto que isso tenha acontecido. Sinto... Não. Ela me interrompeu, levantando-se da poltrona. Não se desculpe por me proteger. Mamãe estava certa ao pedir isso a você, e você estava certo em obedecê-la. Ela se aproximou e me abraçou forte, como quando era pequena e tinha pesadelos. Eu te amo, papai, e entendo por que você fez isso. Mas agora preciso decidir o que fazer com essa informação. O que você quer fazer? Quero falar com o Carlos. Quero olhar nos olhos dele e perguntar diretamente por que ele se casou comigo. E quero que ele saiba que eu sei a verdade sobre o dinheiro. Você quer que eu esteja presente quando fizer isso? Não. Isso é algo que eu tenho que fazer sozinha. Naquela noite, depois que Valéria foi embora, sentei-me no escritório da Maria Helena e peguei uma fotografia do nosso casamento. Éramos tão jovens, tão cheios de esperança. Tínhamos feito a coisa certa ao guardar o segredo? Ou havíamos condenado nossa filha a um casamento construído sobre mentiras? Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número que eu não reconhecia. Isso não vai ficar assim, Sr. Alejandro. Valéria merece saber toda a verdade sobre sua herança. Carlos. Claro que era Carlos. Respondi. Valéria já sabe toda a verdade. A pergunta é se você vai contar a verdade sobre suas intenções. Sua resposta chegou imediatamente. Nos vemos amanhã, nós 3. É hora de resolver isso como adultos. Olhei a mensagem e senti algo que não sentia há anos. Eu não era mais o velho vulnerável que Carlos pensava que eu era. Eu era o pai de Valéria e faria o que fosse necessário para protegê-la. Que ele venha.
Eu estava pronto para ele. O confronto final aconteceu no dia seguinte, mas não como eu havia imaginado. Às 10 da manhã, Valéria chegou em casa com Carlos. Mas minha filha já não era a mulher insegura e confusa da noite anterior. Havia algo diferente em seus olhos, uma determinação que reconheci imediatamente, porque era a mesma que eu havia visto nos olhos de Maria Helena quando ela tomava decisões importantes. Carlos, por sua vez, havia lhe abandonado completamente a máscara de genro respeitoso. Entrou em minha casa com a arrogância de quem acredita ter todas as cartas na manga, sem saber que o jogo havia mudado completamente. Senhor Alejandro, cumprimentou-me friamente. Acho que é hora de termos uma conversa honesta. Concordo plenamente, respondi, olhando para minha filha. Valéria? Papai, ontem à noite, depois que saí daqui, Carlos e eu tivemos uma conversa muito longa, muito reveladora. Sentamo-nos na sala, mas a dinâmica era completamente diferente da do dia anterior. Desta vez, Carlos não se deu ao trabalho de fingir cordialidade, e eu não tinha a intenção de ser hospitaleiro. Carlos, disse Valéria com uma voz que eu não conhecia, conte ao meu pai exatamente o que você me disse ontem à noite sobre por que investigou nossa família. Vi Carlos se tensionar. Claramente, ele não esperava que Valéria assumisse o controle da conversa. Eu disse que qualquer homem responsável investiga a situação financeira da família com a qual vai se unir. É senso comum. Senso comum? Interrompi. Ou ganância? Não é ganância, replicou Carlos, mas sua voz tinha um tom defensivo. É planejamento inteligente. O senhor sabia que Valéria poderia ter tido acesso a empréstimos estudantis muito melhores se tivessem declarado esses ativos? Que poderíamos estar morando em uma casa própria em vez de pagar aluguel? Poderíamos? Valéria o encarou fixamente. Ou poderia você? É a mesma coisa. Somos casados. Não, disse minha filha com uma firmeza que me encheu de orgulho. Não é a mesma coisa. E ontem à noite ficou muito claro para mim que para você nunca foi a mesma coisa. Carlos se virou para mim frustrado. Senhor Alejandro, o senhor está me colocando em uma posição impossível. Amo sua filha, mas também tenho o direito de conhecer a situação financeira real da minha família. Sua família? Levantei-me da poltrona. Você está casado com minha filha há uma semana, Carlos. Uma semana. E já fala de direitos sobre dinheiro que não ganhou, que não herdou, que nem sabia que existia quando se casou com ela. Mas agora eu sei, e isso muda as coisas. Como muda exatamente? Carlos hesitou, e nessa hesitação vi tudo o que precisava saber. Bem, poderíamos fazer investimentos inteligentes, comprar propriedades, garantir nosso futuro. Nosso futuro? Valéria também se levantou. Carlos, ontem à noite eu te perguntei o que aconteceria se não houvesse dinheiro. Se meu pai tivesse... Desta vez, Carlos não se deu ao trabalho de fingir cordialidade e eu não tinha intenção de ser hospitaleiro. Carlos, disse Valéria com uma voz que eu não conhecia. Conte para o meu pai exatamente o que você me disse ontem à noite sobre por que investigou nossa família. Vi como Carlos ficou tenso. Claramente, ele não esperava que Valéria assumisse o controle da conversa. Eu disse que qualquer homem responsável investiga a situação financeira da família com a qual vai se unir. É senso comum. Senso comum? Interrompi. Ou ganância? Não é ganância, replicou Carlos, mas sua voz tinha um tom defensivo. É planejamento inteligente. Você sabia que Valéria poderia ter tido acesso a empréstimos estudantis muito melhores se esses ativos tivessem sido declarados? Que poderíamos estar morando em uma casa própria em vez de pagando aluguel? Poderíamos? Valéria o olhou fixamente. Ou poderia você? É a mesma coisa. Somos casados. Não, disse minha filha com uma firmeza que me encheu de orgulho. Não é a mesma coisa.
E ontem à noite ficou muito claro para mim que para você nunca foi a mesma coisa. Carlos se virou para mim com frustração. Dom Alejandro, você está me colocando em uma posição impossível. Amo sua filha, mas também tenho o direito de conhecer a situação financeira real da minha família. Sua família? Levantei-me do sofá. Você está casado com minha filha há uma semana, Carlos. Uma semana. E já fala de direitos sobre dinheiro que você não ganhou, que não herdou, que nem sabia que existia quando se casou com ela. Mas agora eu sei, e isso muda as coisas. Como exatamente muda? Carlos hesitou. E nessa hesitação, vi tudo o que precisava saber. Bem, poderíamos fazer investimentos inteligentes, comprar propriedades, garantir nosso futuro. Nosso futuro? Valéria também se levantou. Carlos, ontem à noite eu te perguntei o que aconteceria se não houvesse dinheiro. Se meu pai tivesse mentido e não existisse nenhuma herança. Lembra o que você me disse? Carlos se mexeu desconfortável na cadeira. Valéria, isso foi tirado de contexto. Você me disse que então teríamos que repensar muitas coisas sobre nosso casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para Carlos e vi como a máscara caiu completamente. Não havia mais sorrisos encantadores nem palavras doces. Restava apenas um homem calculista que havia sido descoberto. Repensar o que exatamente? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Olhem, disse Carlos, levantando-se bruscamente. Não vou fingir que o dinheiro não importa. Vivemos no mundo real. Tenho planos, tenho ambições, e sim, esperava que minha esposa fosse minha sócia nesses planos. Sócia. Valéria o olhou com uma mistura de horror e fascinação. Ou investidora. Não seja dramática. O casamento é uma sociedade, e sociedades exigem recursos. Recursos? Cheguei perto dele, ficando a centímetros do seu rosto. Minha filha não é um recurso, Carlos. É uma pessoa. Claro que é uma pessoa. Uma pessoa com uma herança de 25 milhões de reais que vocês mantiveram em segredo. Que eu mantive em segredo. Corrigi. E por um motivo muito bom. Como você está demonstrando neste momento. Carlos se virou frustrado. Sabe de uma coisa? Vocês estão agindo como se eu fosse um criminoso por querer uma vida melhor para minha família. Sua vida melhor? Valéria se colocou entre nós. Carlos, vou te fazer uma pergunta muito simples e quero que responda com absoluta honestidade. Ok. Se você soubesse desde o começo que não há dinheiro, que nunca lhe haveria, que viveríamos a vida toda com meu salário de professora e o que você ganha, você teria se casado comigo? A pausa que se seguiu foi toda uma resposta que precisávamos. Carlos abriu a boca várias vezes, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos se moviam entre Valéria e eu, procurando alguma maneira de sair da armadilha em que ele mesmo se meteu. Essa é uma pergunta hipotética muito injusta. Não, disse firmemente. É a única pergunta que importa. Claro que eu teria me casado com você, exclamou finalmente, mas sua voz soava vazia, desesperada. Sério? Valéria cruzou os braços. Porque ontem à noite você me disse que seu irmão te avisou para não se casar abaixo das suas possibilidades. Que ele te disse para esperar encontrar alguém com melhor situação econômica. Carlos ficou pálido. Isso não significa nada. Meu irmão sempre foi muito materialista. E você não é? Eu te amo. Você me ama ou ama a ideia do que eu posso te dar? Vi como Carlos lutava internamente e, por um momento, pensei que talvez ele dissesse algo que pudesse salvar a situação. Talvez admitisse seus erros. Talvez pedisse perdão. Talvez mostrasse que havia algo genuíno em seus sentimentos por minha filha. Em vez disso, ele atacou. Sabe de uma coisa? Estou cansado de ser tratado como o vilão aqui. Dom Alejandro, você mentiu para sua própria filha durante 2 anos sobre uma herança milionária. E Valéria,
Você me mentiu sobre sua situação financeira real desde que começamos a namorar. Ela não sabia... Comecei, mas Carlos me interrompeu. Não importa se sabia ou não, o resultado é o mesmo. Me casei pensando que minha esposa era uma professora sem recursos, quando na verdade ela é a herdeira de uma fortuna. E isso te incomoda? Perguntou Valéria com voz perigosamente calma. Não me incomoda, me confunde. Por que viver como pobres quando não somos? Por que continuar pagando aluguel quando podemos comprar? Por que continuar trabalhando em empregos medíocres quando podemos investir e viver dos lucros? Porque esses empregos medíocres nos dão propósito, respondeu Valéria. Porque não precisamos ser ricos para sermos felizes. Porque o dinheiro não define quem somos. Isso é muito fácil de dizer quando você tem. Ah, é. Pois eu não tenho, Carlos. Não tenho nada. Carlos a olhou confuso. Como assim você não tem nada? Seu pai acabou de dizer... Meu pai herdou o dinheiro da minha mãe. Eu ainda não herdei nada. E depois desta conversa, não tenho certeza se vou herdar algo no futuro. Olhou para mim, alarmado. Dona Alejandro, você não pode deserdar sua própria filha. Não posso deserdá-la, confirmei. Mas posso decidir quando e como ela herda. E sob quais condições. Quais condições? Valéria e eu nos olhamos. E naquele momento senti uma conexão com minha filha mais forte do que nunca. Sem palavras, entendemos que estávamos do mesmo lado. A condição, disse Valéria lentamente, é que ela esteja casada com alguém que a ame pelo que ela é, não pelo que ela tem. Carlos ficou ainda mais pálido. Isso não é justo. Vocês não podem me manipular assim. Não estamos te manipulando, disse. Estamos te mostrando a verdade. A mesma verdade que minha esposa queria proteger. Que há homens que se casam por amor e homens que se casam por dinheiro. E qual é você, Carlos? Perguntou Valéria. Desta vez não houve pausa. A resposta saiu dele como um rugido de frustração. Sou um homem que quer dar à esposa a vida que ela merece. Sou um homem que tem ambições. Sou um homem que não quer passar o resto da vida preocupado com dinheiro quando não precisa. Mas não é seu dinheiro, disse suavemente. É o dinheiro da minha esposa. E o que te faz pensar que sua esposa quer compartilhá-lo com você? Carlos nos olhou como se fôssemos loucos. Porque somos casados? Porque é a lei? A lei, interveio uma voz na porta de entrada, é mais complicada do que você pensa. Os três nos viramos para a entrada, onde Helena Ramos estava parada com sua pasta. Desculpem a intromissão, disse a notária, mas a porta estava aberta e ouvi vozes. Acho que é hora de esclarecer algumas coisas legais importantes. Carlos sorriu triunfante. Perfeito. Doutora, explique para ele sobre os bens comuns. Mas Helena Ramos não retribuiu o sorriso. Senhor Mendoza, ontem à noite recebi uma ligação muito interessante da senhora Valéria. E nesta manhã, cedo, revisei alguns documentos que mudaram completamente minha perspectiva sobre este caso. Helena Ramos entrou na sala com a autoridade serena que só possuem aqueles que lidaram com casos familiares complicados por décadas. Sua presença mudou imediatamente a dinâmica da confrontação, como se um juiz tivesse entrado em uma sala de audiências. Senhor Mendoza, começou, abrindo sua pasta. Antes que continue falando sobre direitos legais, acho que deveria conhecer alguns fatos importantes sobre a herança da família Vasquez. Carlos se endireitou, claramente acreditando que a notária estava ali para apoiar sua posição. Exatamente, licenciada. Esses senhores não entendem as implicações legais de... A herança, interrompeu Helena, está estruturada como um fideicomisso irrevogável. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vi como Carlos processava lentamente as palavras, como se estivesse traduzindo de um idioma estrangeiro. O que isso significa exatamente? Perguntou, mas sua voz havia perdido toda a arrogância anterior. Significa, explicou Helena pacientemente, que o senhor Alejandro
não é tecnicamente o proprietário do dinheiro. Ele é o administrador. A verdadeira beneficiária é a senhora Valéria, mas apenas sob certas condições específicas estabelecidas por sua mãe antes de morrer. Senti-me tonto. Helena, eu não sabia. Sua esposa foi muito inteligente, senhor Alejandro. Quando estabeleceu a herança, consultou vários advogados especializados em direito de família. Queria garantir que o dinheiro chegasse à sua filha nas circunstâncias corretas. Valéria sentou-se lentamente. Que tipo de condições? Helena tirou um documento grosso e folheou até encontrar a página que procurava. Segundo o testamento de Maria Helena Vasquez, a herança completa passa para sua filha Valéria sob as seguintes condições. Primeiro, que ela tenha completado 25 anos de idade. Completei no mês passado, murmurou Valéria. Segundo, que esteja casada ou em um relacionamento estável de pelo menos 2 anos de duração. Carlos animou-se um pouco. Estamos casados. Terceiro, continuou Helena sem se abalar, que seu cônjuge assine um acordo pré-nupcial renunciando a qualquer direito sobre a herança. A cor desapareceu completamente do rosto de Carlos. O quê? E quarto, que demonstre ter uma fonte de renda estável e independente, não relacionada à herança, por pelo menos 1 ano antes de receber os fundos. Mas isso é impossível, gaguejou Carlos. Já estamos casados. Não assinamos nenhum acordo pré-nupcial. Exatamente, disse Helena com um sorriso que não chegava aos olhos. O que significa que, segundo os termos do fideicomisso, a herança não pode ser transferida para a senhora Valéria enquanto ela estiver casada com você. Levantei-me bruscamente. Helena, você está me dizendo que Maria Helena... Sua esposa previu exatamente essa situação. Sabia que se existisse uma herança significativa, alguns homens poderiam se aproximar de sua filha por motivos errados. Por isso estabeleceu um sistema de proteção legal. Valéria olhava os documentos com fascinação. Então minha mãe sabia que algo assim poderia acontecer? Sua mãe era uma mulher muito sábia e muito protetora. Carlos levantou-se tão bruscamente que derrubou sua cadeira. Isso é ridículo! Vocês não podem fazer isso. Existem leis contra a discriminação matrimonial. Não há discriminação, explicou Helena pacientemente. Sua esposa tem direito a receber sua herança, mas deve cumprir as condições estabelecidas por sua mãe. Uma dessas condições é estar casada com alguém que renuncie legalmente a qualquer direito sobre os fundos. E se eu me recusar a assinar? Então a herança permanece no fideicomisso até que a senhora Valéria não esteja mais casada com você, ou até que você assine a renúncia. Carlos começou a se andar de um lado para o outro na sala, como um animal enjaulado. Eu podia ver os pensamentos correndo em sua mente, calculando opções, buscando escapatórias. E se nos divorciarmos? Perguntou de repente. A pergunta nos atingiu como um tapa. Valéria ficou pálida, e eu senti uma raiva tão intensa que tive que fechar os punhos para me controlar. Se vocês se divorciarem, respondeu Helena com voz neutra, a senhora Valéria teria acesso imediato à herança completa, já que não estaria mais casada com alguém que não renunciou aos seus direitos. Carlos! Valéria olhou para ele horrorizada. Você está realmente considerando o divórcio? Carlos parou abruptamente, percebendo o que acabara de revelar sobre suas prioridades. Não, eu só estava explorando opções legais. Opções legais? Minha voz soou mais fria do que eu pretendia. Ou opções financeiras. Não coloquem palavras na minha boca. Estou tentando entender uma situação muito complexa. Não é complexa, disse Valéria, levantando-se. É muito simples. Você tem 2 opções. Assinar a renúncia e continuar casado comigo sem acesso ao dinheiro, ou se divorciar para que eu possa herdar. Essa não é uma escolha justa. Por que não? Carlos a olhou como se fosse óbvio. Porque se eu assinar a renúncia, não terei acesso aos recursos que precisamos para o nosso futuro. Nosso futuro?
Valéria se aproximou dele. Ou seu futuro. É a mesma coisa. Não, Carlos, não é a mesma coisa. E o fato de você não conseguir ver a diferença me diz tudo o que preciso saber. Helena pigarreou suavemente. Há uma terceira opção que não discutimos. Todos nos viramos para ela. O trust inclui uma cláusula de demonstração de amor verdadeiro. Se o cônjuge conseguir provar satisfatoriamente que se casou por amor genuíno e não por interesse financeiro, a exigência da renúncia pode ser suspensa. Carlos animou-se imediatamente. Perfeito. Como provamos isso? A demonstração deve ser avaliada por um painel de 3 pessoas. O administrador do trust, que é o Sr. Alexandre, um representante legal neutro, que seria eu, e a própria beneficiária, a Sra. Valéria. E que tipo de demonstração é necessária? Perguntou Carlos. Helena consultou seus documentos. A pessoa deve viver durante um ano inteiro como se a herança não existisse. Não pode usar nenhum recurso relacionado ao dinheiro. Não pode mudar seu estilo de vida baseado em expectativas futuras. E deve provar que seu amor e compromisso com o cônjuge são genuínos e independentes de qualquer consideração financeira. Isso é... Carlos começou a protestar, mas parou ao perceber que todos estávamos olhando para ele expectantes. Isso é o quê? Perguntou Valéria suavemente. Vi Carlos lutando internamente. Podia ver o cálculo em seus olhos, pesando suas opções, avaliando o que lhe convinha mais. Isso é razoável, disse finalmente, mas sua voz soava forçada. Sério. Valéria cruzou os braços. Porque há 5 minutos você estava considerando o divórcio como uma opção legal. Eu estava confuso. Essa informação é muito avassaladora. Carlos, disse eu, aproximando-me dele, vou fazer a mesma pergunta que minha filha fez a você. Se você soubesse desde o início que nunca teria acesso a esse dinheiro, que Valéria herdaria, mas que você nunca poderia tocá-lo, você teria se casado com ela? A pausa foi eterna. Carlos nos olhou os 3 e pude ver o momento exato em que tomou sua decisão. Sim, disse, mas sua voz carecia de convicção. Sim, claro que teria me casado com ela. Então você não deveria ter problema em assinar a renúncia agora mesmo, disse Helena, tirando um documento de sua pasta. Agora mesmo? Agora mesmo. Se você realmente ama a Valéria e o dinheiro não importa, por que esperar? Carlos olhou para o documento como se fosse uma serpente venenosa. Eu preciso de tempo para revisar com meu próprio advogado. Claro, disse Helena. É seu direito. Mas até você assinar, a herança permanece inacessível. E quanto tempo eu tenho? Todo o tempo que precisar. Mas deve saber que cada dia que passar sem assinar é mais um dia que sua esposa não tem acesso ao que legitimamente lhe pertence. Valéria se aproximou de Carlos e segurou suas mãos. Carlos, olhe nos meus olhos. Ele a olhou, mas só pude ver desconforto em sua expressão. Se você me ama, assine o papel. Prove que se casou comigo por mim, não pelo que achava que eu poderia te dar. Carlos retirou as mãos suavemente. Valéria, entenda que essa é uma decisão muito importante. 25 milhões de pesos não é uma quantia insignificante. Para alguém que diz que o dinheiro não importa, você fala muito sobre quantias. Observei. Claro que importa. Seríamos tolos se disséssemos que não importa. Importa mais do que eu? Perguntou Valéria com a voz embargada. Carlos não respondeu imediatamente, e esse silêncio foi mais revelador do que qualquer palavra. Vou precisar de uma semana para pensar, disse finalmente. Valéria assentiu lentamente, como se estivesse esperando exatamente essa resposta. Muito bem, disse com uma calma que me preocupou. Tome o tempo que precisar. E enquanto isso, disse minha filha com
Uma voz que reconheci como a mesma que Maria Helena usava quando tomava decisões irrevogáveis. Vou ficar aqui com meu pai. Carlos piscou. O que isso significa? Significa que eu também preciso de espaço para pensar. E acho que ambos precisamos avaliar o que realmente queremos deste casamento. Vi como Carlos percebeu que havia perdido o controle completo da situação. Seu plano de chegar com uma notária para reivindicar direitos sobre o dinheiro havia se transformado em um ultimato que expunha suas verdadeiras motivações. Valéria, você não pode ir embora. Somos casados. Sim, somos. E essa é exatamente a razão pela qual isso é tão doloroso. Helena começou a guardar seus documentos. Senhor Mendoza, vou deixar meu cartão. Quando tomar sua decisão, pode me contatar. 1 semana, repetiu Carlos, como se estivesse decorando um prazo. Ou a vida toda, disse Valéria suavemente. O tempo que precisar para decidir se me quer ou quer meu dinheiro. Depois que Carlos foi embora, ficamos os três em silêncio. Helena foi a primeira a falar. Sua esposa realmente pensou em tudo, Sr. Alexandre. Como sabia que algo assim ia acontecer? Porque conhecia a natureza humana. E porque conhecia o valor do dinheiro para mudar as pessoas. Olhei para minha filha, que estava sentada na poltrona da mãe, olhando para o jardim. Você está bem, meu amor? Estou triste, respondeu honestamente, mas também aliviada. Pelo menos agora sei a verdade. E naquele momento, entendi que Maria Helena havia feito mais do que proteger o dinheiro. Ela havia protegido nossa filha de uma vida de dúvidas e incertezas. Criou uma maneira de revelar a verdade antes que fosse tarde demais. Minha esposa, mesmo depois de morta, continuava sendo a mulher mais sábia que eu já conhecera. 1 semana depois, Carlos não havia ligado. Valéria e eu havíamos caído em uma rotina estranhamente reconfortante. Ela havia se instalado em seu antigo quarto, que mantivera exatamente como deixara quando foi morar com Carlos. Tomávamos café da manhã juntos, ela ia para as aulas, e à tarde trabalhávamos juntos no jardim, tentando salvar as rosas de Maria Helena, que eu havia negligenciado. Era como se os últimos meses não tivessem existido, exceto pela tristeza que via nos olhos da minha filha quando ela achava que eu não estava olhando. No 8º dia, Carlos apareceu. Não tocou a campainha. Simplesmente ficou sentado no carro em frente à casa por horas, olhando para a janela da sala. Valéria ouviu da cozinha enquanto preparava chá. Ele está aí desde que cheguei da escola, disse com voz neutra. Quer que eu vá falar com ele? Não. Se ele tem algo a dizer, pode bater na porta como uma pessoa civilizada. Mas Carlos não bateu na porta naquele dia, nem no seguinte, nem no outro. Limitava-se a aparecer e ficar sentado no carro, como se fosse uma vigília silenciosa. É perturbador, comentei no 3º dia dessa rotina. É patético, respondeu Valéria, mas pude ouvir a dor por trás da irritação. Finalmente, no 11º dia após a confrontação com Helena, Carlos bateu na porta. Quando abri, surpreendi-me ao vê-lo. Ele havia perdido peso, tinha olheiras profundas e suas roupas pareciam amassadas, como se tivesse dormido com elas vestidas. Senhor Alexandre, cumprimentou com voz rouca. Posso falar com Valéria? Você já tomou uma decisão sobre o documento? Tenho muitas coisas para dizer. Fui procurar Valéria, que estava lendo no escritório da mãe dela. Quando disse que Carlos queria falar com ela, ela fechou-lhe o livro lentamente e assentiu. Deixe-o entrar. 1 semana depois, Carlos não havia ligado. Valéria e eu tínhamos caído numa rotina estranhamente reconfortante. Ela tinha se instalado no quarto antigo, que manteve exatamente como havia deixado quando foi morar com Carlos. Tomávamos café da manhã juntos, ela ia para as aulas, e à tarde trabalhávamos juntos no jardim, tentando salvar as rosas de Maria Helena que eu havia negligenciado.
Era como se os últimos meses não tivessem existido, exceto pela tristeza que eu via nos olhos da minha filha quando ela achava que eu não estava olhando. No 8º dia, Carlos apareceu. Não tocou a campainha. Simplesmente ficou sentado no carro em frente à casa por horas, olhando para a janela da sala. Valéria o viu da cozinha enquanto preparava chá. Ele está aí desde que cheguei da escola, disse com voz neutra. Quer que eu vá falar com ele? Não. Se ele tem algo a dizer, pode bater na porta como uma pessoa civilizada. Mas Carlos não bateu na porta naquele dia, nem no seguinte, nem no outro. Limitava-se a aparecer e ficar sentado no carro, como se fosse uma vigília silenciosa. É perturbador, comentei no 3º dia dessa rotina. É patético, respondeu Valéria, mas pude ouvir a dor por trás da irritação. Finalmente, no 11º dia após o confronto com Helena, Carlos bateu na porta. Quando abri, fiquei surpreso ao vê-lo. Ele havia perdido peso, tinha olheiras profundas e suas roupas pareciam amassadas, como se tivesse dormido com elas. Senhor Alejandro, cumprimentou com voz rouca. Posso falar com a Valéria? Você já tomou uma decisão sobre o documento? Tenho muitas coisas para dizer. Fui buscar Valéria, que estava lendo no escritório da mãe dela. Quando disse que Carlos queria falar com ela, ela fechou o livro lentamente e assentiu. Deixe-o entrar. Os 3 nos sentamos na sala, mas desta vez a dinâmica era completamente diferente. Carlos parecia derrotado, quase frágil, muito longe do homem arrogante que havia trazido ao cartório 11 dias atrás. Valéria, começou com voz trêmula. Esses foram os piores dias da minha vida. Minha filha o olhou sem expressão, esperando. Estive pensando em tudo o que dissemos, em tudo o que aconteceu, e percebi algo terrível. O quê? Percebi que vocês estavam certos. Sobre tudo. Vi Valéria se tensionar levemente, mas ela manteve a compostura. Continue. Carlos passou as mãos pelo cabelo despenteado. Quando conheci Valéria, realmente me apaixonei por ela. No começo, o riso dela, a forma como via o mundo, a bondade dela. Tudo aquilo era real. Era? Perguntei, notando o uso do passado. É real. Mas em algum momento, não sei exatamente quando, comecei a calcular, a ver oportunidades onde deveria ter visto amor. Valéria continuava em silêncio, mas pude ver as lágrimas se acumulando em seus olhos. Meu irmão sempre me dizia que eu era tolo por me contentar com pouco, que eu deveria procurar uma mulher que pudesse contribuir para o casamento. E quando comecei a investigar a família dela... Quando exatamente você começou a investigar? Perguntei. Carlos baixou o olhar. 2 meses depois que começamos a namorar. Valéria respirou fundo. 2 meses. Quando você me disse que me amava pela primeira vez. Sim. E o que você encontrou na sua investigação? Descobri que o avô Ernesto foi um homem muito bem-sucedido, que havia propriedades registradas em nome de Maria Helena, que existiam contas bancárias significativas, mas não sabia os detalhes exatos até decidir emboscar meu pai com uma notária. Carlos assentiu miseravelmente. Pensei que se eles soubessem que eu sabia, teriam que ser honestos comigo. Ou o quê? Minha voz soou mais dura do que pretendia. Ou você os processaria? Não sei. Não estava pensando direito. Só sabia que parecia injusto que houvesse segredos entre nós. Segredos? Valéria se inclinou para a frente. O dinheiro? Carlos a olhou diretamente pela primeira vez desde que chegou. No começo pensei que eram os segredos, mas nesses últimos dias percebi que era o dinheiro. Sempre foi o dinheiro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pude ver minha filha processando essa admissão, essa confissão que confirmava seus piores temores. E agora? Perguntou finalmente. Agora venho pedir seu perdão e trazer isto para você.
Carlos tirou um envelope do paletó e o colocou sobre a mesa de centro. Reconheci imediatamente o papel timbrado de Helena Ramos. O que é? É a renúncia, assinada e autenticada. Valéria olhou para o envelope como se fosse uma cobra. Por quê? Porque quero mostrar que posso colocar sua felicidade acima da minha ganância. Porque quero que você tenha o que sua mãe queria que você tivesse. E porque... A voz dele quebrou. Porque espero que talvez algum dia você possa me perdoar. Algum dia? Carlos assentiu. Sei que o que fiz é imperdoável. Sei que traí sua confiança e que transformei nosso casamento em algo sujo. Mas também sei que te amo, Valéria. O amor verdadeiro está aí, por baixo de toda a ganância e ambição. E se houver alguma chance de salvar isso, você quer que continuemos casados? Quero conquistar você de novo. Quero começar do zero, como se acabássemos de nos conhecer. Quero cortejá-la outra vez, mas desta vez pelos motivos certos. Olhei para minha filha, que tinha lágrimas escorrendo pelas bochechas. Podia ver a guerra interna em sua expressão, o amor lutando contra a traição, a esperança lutando contra a realidade. Carlos, disse finalmente, sabe qual é a parte mais dolorosa de tudo isso? Qual? Que uma parte de mim quer acreditar em você. Uma parte de mim quer pensar que podemos superar isso e ser felizes. Podemos. Eu sei que podemos. Mas a outra parte de mim, a parte mais inteligente, sabe que nunca vou conseguir olhar para você sem me perguntar o que você está realmente calculando. Carlos desabou como se tivesse sido atingido fisicamente. Valéria, por favor. Não, Carlos. Deixe-me terminar. Ela enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Você me disse que me amava enquanto me investigava. Prometeu fidelidade enquanto planejava como acessar dinheiro que nem sabia que existia. Fez-me acreditar que queria um futuro comigo enquanto, na verdade, queria um futuro com a minha herança. Mas isso mudou. Eu mudei. Em 11 dias. Você mudou completamente quem é em 11 dias? Carlos não respondeu, porque não havia resposta possível. Valéria se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim. Sabe o que minha mãe me disse antes de morrer? O quê? Ela disse que o amor verdadeiro é fácil de reconhecer porque faz tudo o mais se tornar secundário. Que quando eu encontrasse o homem certo, não precisaria me perguntar sobre suas motivações porque elas seriam óbvias. Ela se virou para Carlos. Com você sempre tive perguntas. Sempre tive dúvidas. Pensei que fosse minha insegurança, mas agora entendo que era minha intuição tentando me proteger. Valéria, tomei uma decisão, Carlos. O ar na sala ficou denso. Carlos ficou pálido e eu me preparei para o que viria. Quero o divórcio. As palavras caíram como pedras num lago, criando ondas que se espalharam por toda a sala. Carlos ficou imóvel, como se não tivesse processado o que ouviu. O quê? Quero o divórcio, repetiu Valéria com voz mais firme. Não porque queira a herança, mas porque quero minha dignidade de volta. Mas eu assinei a renúncia. Estou te dando tudo o que você queria. Não, Carlos. Você está me dando o que acha que eu quero para conseguir o que você quer. Mesmo agora, mesmo no seu pedido de desculpas, é uma transação. Ela se aproximou dele e segurou suas mãos. E por um momento, pensei que talvez ele mudasse de ideia. Te desejo o melhor. Ela disse suavemente. Espero que encontre a felicidade. Mas não comigo. Carlos começou a chorar então. Não as lágrimas calculadas de um manipulador, mas o choro desesperado de um homem que percebia o que havia perdido e por que havia perdido. Valéria, por favor, me dê uma chance, apenas uma chance. Minha filha o olhou com uma tristeza infinita. Você já teve sua chance, Carlos. Teve 6 meses de oportunidades e escolheu desperdiçá-las me investigando em vez de me conhecendo.
Mas agora eu sei o que fiz de errado. Posso fazer melhor. Talvez você possa, mas será com outra pessoa. Carlos me olhou desesperadamente, como se eu pudesse interceder por ele. Senhor Alejandro, por favor, o senhor sabe que eu a amo. Sei que você acha que a ama, respondi. Mas amor não é o que você sente, Carlos. Amor é o que você faz, e suas ações falaram mais alto que suas palavras. Ele ficou sentado ali por vários minutos, chorando em silêncio enquanto Valéria mantinha firme sua decisão. Finalmente ele se levantou. Não há nada que eu possa fazer? Nada que eu possa dizer? Você pode me deixar ir, respondeu Valéria. Pode respeitar minha decisão e me deixar ir. Carlos assentiu lentamente, como um homem caminhando para sua execução. Posso ao menos te abraçar uma última vez? Valéria hesitou, depois assentiu. Eles se abraçaram no centro da sala, onde haviam jantado tantas vezes como uma família feliz, onde haviam planejado seu futuro juntos, onde tudo desmoronou. Quando se separaram, Carlos tinha os olhos vermelhos, mas havia recuperado um pouco da compostura. Vou assinar os papéis do divórcio sem brigar, disse, e vou desaparecer da sua vida se é isso que você quer. É o que eu preciso. Então é isso que você terá. Ele se dirigiu à porta, mas parou no umbral. Para que você saiba, disse sem se virar, a parte de mim que realmente te ama vai sentir sua falta todos os dias pelo resto da minha vida. E foi embora. Valéria e eu ficamos em silêncio por um longo tempo depois que ele saiu. Finalmente, ela pegou o envelope com a renúncia assinada. O que você vai fazer com isso? Perguntei. Guardar. Para o caso de um dia eu ter filhos, para que saibam que a avó os protegeu mesmo antes de nascerem. Naquela noite, depois do jantar, sentamos no jardim para ver as rosas que estávamos resgatando. Algumas estavam florescendo de novo, outras ainda murchas, mas todas tinham a chance de um novo começo. Você acha que fiz a coisa certa? Valéria me perguntou. Acho que você fez o que sua mãe teria feito. E você, o que teria feito? Exatamente o que você fez. Valéria sorriu pela primeira vez em semanas, e naquele sorriso vi Maria Helena, vi o futuro, vi a esperança. Papai, sabe o que é mais estranho em tudo isso? O quê? Que eu me sinto livre. Pela primeira vez em meses, me sinto completamente livre. E naquele momento, sentado no jardim com minha filha sob as estrelas da cidade do México, entendi que Maria Helena havia vencido. Não só havia protegido o dinheiro, havia protegido o coração da nossa filha. Criou um sistema que revelava a verdade e premiava o amor genuíno. Valéria teria sua herança, mas, mais importante ainda, teria sua dignidade intacta e seu coração livre para amar de novo quando a pessoa certa chegasse. E eu não era mais apenas o guardião de um segredo. Eu era o pai de uma mulher forte e independente que sabia seu valor e não estava disposta a se contentar com menos do que merecia. Maria Helena teria se orgulhado. A seguir temos duas histórias incríveis.